Olá, pessoal! Vamos fazer agora a correção da nossa lista de atividades sobre hidrocarbonetos, ok? Vamos lá. Antes, a gente tem que estar falando aqui sobre algumas regras, que é chamada de fórmula geral dos hidrocarbonetos, para facilitar a gente encontrar a fórmula molecular dos compostos, tá? Então, vamos ver primeiro a fórmula dos alcanos. Alcanos são aqueles compostos que têm apenas ligações simples. Então, a fórmula geral dos alcanos vai ficar CnH2n mais 2. Ou seja, o que é esse N? O N, gente, é a quantidade de carbonos que a sua estrutura apresenta, tá? Então, eu tenho o número X de carbono, os hidrogênios vai ser o dobro mais 2. Então, vamos verificar? Olha só, eu tenho aqui o primeiro metano, carbono é só 1. Então, os hidrogênios vai ser o dobro mais 2, o dobro de 1 fica 2 mais 2, resultado 4. Eteno, 2 carbonos. O número de hidrogênios é o dobro mais 2, ou seja, dobro de 2 é 4, mais 2 fica 6. Propano, aqui eu tenho 3 carbonos, né? Então, o dobro de 3 é 6, mais 2 fica 8. Aí você poderia falar para mim assim, professora, mas é só eu olhar na estrutural e contar. Sim, você pode olhar na estrutural e contar, mas vão ter exercícios que vão dar a fórmula molecular para você e você identificar se é um alcano, alceno, alcino ou um dieno. Né? E também aqui facilita, você pode dar a fórmula direto sem ter que estar contando ou montando a estrutura, tá? É nesse ponto que eu quero chegar. Aqui a gente tem o butano, 4 carbonos, e o dobro mais 2 fica 10 hidrogênios. Para usar os senos, que são aqueles que têm uma dupla, a gente vai ter a fórmula geral CnH2n, onde esse H vai ser o dobro da quantidade de carbonos, ok? Então, vamos para os exemplos. Eu tenho 2 carbonos, o dobro de hidrogênio vai dar 4. Próximo, propeno, eu tenho 3 carbonos, os hidrogênios, como é o dobro, vai ficar 6. Aqui eu tenho 4 carbonos, o dobro dos hidrogênios ficam 8. Para os alcinos e dienos, é a mesma fórmula geral, CnH2n menos 2, ou seja, o H vai ser o dobro do número de carbonos menos 2, tá? Então, vamos ver os nossos exemplos. Olha primeiro o etino. Eu tenho 2 carbonos, então o dobro de 2 é 4, menos 2, ficam 2 Hs. O propino, também a mesma coisa, 3 carbonos, o dobro é 6, menos 2 fica 4, ok? Aqui para 4 carbonos, o dobro é 8, menos 2, vão ficar 6. Olha só, vou fazer um alcadieno, vou fazer esse aqui de baixo. Eu tenho 5 carbonos, estão vendo? Duas duplas, 5 carbonos. O dobro é 10, menos 2 fica 8. Então, você pode contar na estrutura, verificar que tem 8 hidrogênios. Tá? Então, isso é só para facilitar vocês na hora de descobrir qual é a classe do composto. Questão 1. O hidrocarboneto de fórmula CH2CH, CH2 pertence à série de qual dos compostos? Então, gente, olha só, muito fácil essa questão, você só tem que observar o seguinte, tem duas duplas. Se tem duas duplas, o composto é um alcadieno. Então, letra certa aqui, letra D, tá? Faça a sua nomenclatura. Então, a gente pegar o composto, numerar, tanto faz da direita ou da esquerda, vai dar a mesma numeração. O nome vai ficar but-1,3-dieno, certinho? Número 2. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. Pede a fórmula molecular do octano. Então, pessoal, olha só. Oct, 8 carbonos. Ano é um alcano, então é aquele cuja fórmula fórmula geral, os hidrogênios dá o dobro do número de carbonos. Você pode montar a estrutura colocando os 8 carbonos, completando os hidrogênios dessa maneira que está aqui, ou fazer pela fórmula geral, como eu estou resolvendo aqui agora. Então, carbonos são 8, o hidrogênio vai ser 2 vezes 8 mais 2, fica 18. Tá? Então, letra certa, letra A. Número 3. O gás liquefeito de petróleo GLP, que é esse nosso gás de cozinha, é uma mistura de propano, CH8, e butano, desculpa, eu falei errado, C3H8 e butano, C4H10. Então, olha só, já te deu a fórmula molecular aqui dos compostos, tá? Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe de quais compostos? Gente, final ano, prefixo mais ano. Então, é um alcano, né? Letra
A, ok? Número 4. Na número 4, a gente tem aqui algumas proposições para a gente marcar aquilo que é correto. Então, vamos verificar. Primeiro, um dos compostos cuja fórmula molecular é C4H10, com 2 carbonos secundários, tem o nome 1,2-butadieno. Pessoal, olhem na fórmula. Eu tenho 10 hidrogênios, ou seja, se eu tenho 4 carbonos, eu vou ter aqui o dobro, que são 8, mais 10, mais 2, que fica 10. Se é o dobro mais 10, então isso aqui se refere a um alcano. A fórmula geral é de um alcano. Quando você monta a estrutura, vejam, só ligações simples, né? Esse aqui é o butano, essa fórmula é a fórmula do butano, então a opção é falsa, porque 1,2-butadieno é a nomenclatura de alcadieno com 2 duplas. Número 2. O eteno e o etino apresentam a mesma fórmula estrutural. Falso também. O eteno é um alceno, o etino é um alcino. Quando você monta a fórmula dele, veja, o alceno tem uma dupla e o alcino tem uma tripla, né? A quantidade de hidrogênios também fica diferente devido a esse tipo de ligação de cada um, ok? Número 3, o anel benzênico, que é esse primeiro que está aqui, né? Caracteriza o aroma dos compostos. Pode ser chamado de ciclohexeno, que é essa segunda figura. Isso, pessoal, é falso. O fato do anel benzênico ter 3 ligações duplas vai mudar em relação ao ciclohexeno, ele só tem uma. Então, aqui a quantidade de hidrogênios, olha, você vai puxar um Hzinho em cada uma dessas pontinhas carbônicas aqui. No hexeno, você tem 2 hidrogênios em cada uma dessas pontas que não tem a dupla, tá? Então, falso, não são o mesmo composto. Número 4. O composto com fórmula molecular C4H10 com 2 carbonos secundários pode representar um alceno e um cicloalcano. Gente, C5H10, eu estou vendo que o hidrogênio é o dobro do carbono. Então, sim, essa parte aqui que diz que representa um alceno está correta, tá? E um cicloalcano. O que é um cicloalcano? É um composto fechado com ligações simples. Então, olha, cada pontinha dessa aqui é um carbono, né, com 2 hidrogênios em cada uma delas, então, verdadeiro bate com a fórmula molecular C5H10. Número 5, para a gente analisar novamente as afirmações sobre hidrocarbonetos. Primeiro, hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Verdadeiro, né? O próprio nome já diz, hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono. 2. São chamados de alcenos, somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia aberta. Pessoal, o alceno tem dupla, né? Então, ou seja, são insaturados. Mas não é só o de cadeia aberta que é alceno. Os que são fechados, que formam ciclo, também são alcenos, tá? Então, esse daqui é falso. 3. Cicloalcanos são hidrocarbonetos fechados saturados. Verdadeiro, a gente acabou de ver isso na questão anterior. Então, ciclo fechado, saturado, verdadeiro. Então, são corretas afirmativas 1 e 3 apenas. Então, novamente, letra A. Número 6, estamos quase finalizando. Na número 6, a gente tem aqui várias fórmulas geométricas, ou bastão, para vocês fazerem a fórmula estrutural e a nomenclatura dos compostos. Então, primeira coisa, contar os carbonos da fórmula geométrica para você colocar na estrutural. Então, o que eu tenho? Cada pontinha é 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, você vai colocar os 7 carbonos, a dupla exatamente onde elas apareceram, ou seja, entre o 2 e o 3 e entre o 4 e o 5. Numera os carbonos para ficar mais fácil para você localizar onde está a dupla, tá? Agora, a gente faz a nomenclatura, ok? Então, vejam, vai ficar da seguinte maneira. Lembrando que você vai começar a contar a cadeia sempre mais na ponta mais próxima da dupla. Então, aqui no caso da direita, tá bem? Vai ficar hept, né, pois são 7, 2,4 dieno, sempre pegando, gente, o menor número do carbono onde a dupla aparecer. Próximo, letra B, eu tenho 1, 2, 3 carbonos e uma tripla ligação aqui na ponta da direita entre o carbono 1 e o 2. Então, eu vou começar a contar a cadeia aqui da direita, 1, 2 e 3. Como é no primeiro, não tem necessidade, você pode colocar o nome direto, propino, tá? Letra C, 1,
2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vejam que a dupla está mais próxima aqui da extremidade da esquerda, entre o carbono 2 e 3. Olha, numera a cadeia entre o 2 e o 3, tá? Lembre-se que vocês têm que colocar o carbono e completar os hidrogênios para que tenha 4 ligações, certinho? Na hora de fazer o nome do composto, são 6, vai ficar X. A dupla está entre 2 e 3, então fica X2Eno. Última parte, letra D. Vejam que esse composto é fechado. Então, você vai fazer a estrutural dele para mim fechada. Nunca representa uma fórmula estrutural de um composto fechado assim, aberto em zigue-zague, tá? Você vai fazer aquilo que você está vendo. Então, ele é fechado com 5 e tem uma dupla aqui nessa lateral. Então, vejam só. Ciclopenteno, tá vendo a dupla? Então, esse carbono de cima, olha, H2, o da extremidade aqui da esquerda, H2, embaixo H2, aqui só um e aqui também só um, tá? Por causa do número de ligações. Vejam, aqui tem duas, aqui tem uma, eu ponho só um H. Letra E, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tudo com ligação simples, então estão aqui. E aí o nome desse composto vai ficar hexano. Fácil. Letra F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coloquem 6 carbonos, a dupla entre o 2 e o 3. Essa daqui é bem, eu acho que é igual à letra C que nós fizemos, só que a dupla ligação está em posição invertida, né? Aqui na direita. Mas é a mesma coisa, tá? Conta a estrutura, eu esqueci de contar aqui, mas a gente vai fazer a contagem aqui, a dupla está entre o 2 e o 3, então vai ficar X2N. E por último, gente, olha só, 1, 2, 3, 4 carbonos, a dupla entre o 1 e o 2 e o 2 e o 3, tá lá na estrutura, tá? E aí o nome desse composto vai ficar, olha, aqui eu numerei, certinho? Começando da esquerda, porque a dupla está no primeiro, but 1,2 dieno, ok, pessoal? Então, a gente encerra aqui, essa foi a última, até mais. Tchau, tchau.